Atos capítulo 1, a partir do verso 15 até o 26. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembléia de uns 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre os que teve parte deste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Verso 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado em lugar com os 11 apóstolos. Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus que fala. Aleluia! Eis a tua palavra, Senhor. Eis a unção que está nesse lugar. O teu Espírito Santo tem a primazia nos nossos corações. O teu Espírito Santo tem a primazia nas nossas mentes, no controle das nossas almas. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem compartilhar os teus mistérios aos pequeninos desse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem falar aos nossos corações. Tenha liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria contextualizar um pouco do nosso texto. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, ressuscitou, e diz o Evangelho que Jesus passou um bom intervalo de tempo e mais de 500 pessoas o viram ressuscitado. E no final do seu ministério, Jesus ele determinou para os apóstolos, para os discípulos, que não, aqui em Atos 1:4, diz: determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então Jesus deixou uma ordem para que eles se esperassem em Jerusalém. Então houve um interlúdio, um tempo ali entre a ascensão de Jesus e o tempo que chegasse o Espírito Santo, Atos 2. E Jesus mandou eles esperarem em Jerusalém, né? Aguardassem em Jerusalém. Aí a gente fica se matutando como é que foi aquele tempo. Jerusalém era um local adverso. Ali exigia perseguições, ameaças de morte. O corpo desse Jesus, aquele profeta que falou que ia ressuscitar, aquele corpo desapareceu. Então todos os discípulos se dispersaram, os 500, os 70, os apóstolos. E Jesus fala para eles: esperem em Jerusalém, voltem para lá, esperem, aguardem lá. Em Jerusalém que vai acontecer. Aleluia. Então nesse interlúdio, nesse tempo de espera, eles não sabiam certo o que iria acontecer.
Eles não sabiam ao certo como seria. A gente conhece o que significa Atos 2, a descida do Espírito Santo. Mas imagina naquele tempo, né? Eles estavam lá, dizem que eles estavam no cenáculo, reunidos, portas trancadas, né? Possivelmente com medo de perseguições, de ameaças de morte. Mas eles estavam lá aguardando. E nesse contexto, né? Nesse clima de busca, de oração e de espera, o nosso texto nos fala que Pedro, né? Pedro ele se levanta e ele traz essa questão da morte, né, de Judas e essa necessidade. Está voando aqui o texto nas folhas. Então o texto diz que Pedro se levantou no meio dos irmãos. E a gente lê o texto, Pedro se levanta, né, no meio da congregação, no meio dos irmãos, diz que lá estavam reunidos 120 pessoas. E ele traz essa questão que Judas se desviou. Judas, que era contado entre os 12, ele se desviou. Ele entregou, ele negou a Jesus. No verso 20 fala de uma profecia a esse respeito. Porque ele está escrito no livro de Salmos. Salmos, né, que é 68, o Salmo 68 fala disso: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar. Então tudo já estava escrito. Infelizmente, um dos apóstolos, né, traiu Jesus, o vendeu, né, e foi lá e se enforcou. E tudo já estava profetizado. Havia ali 12 pessoas que foram escolhidas por Jesus, um rol fechado de 12. E de repente ali, né, um traiu e ficou aquele espaço vago. E o texto fala: tome outro o seu encargo. Assim como existe a profecia falando a respeito de que Judas, o que ele iria fazer da traição, também é a mesma profecia em Salmos, Salmo 109. Tome outro o seu encargo. Eu sou servidor público, né? E há muito tempo eu sou envolvido com concursos públicos, né? Quem mexe com essa área, né? Lá no meu trabalho, todo mundo, né? todo mundo que trabalha lá está sempre envolvido com concursos, vendo concursos, se preparando para concursos. Eu já estou com 52 anos, né? Eu já tinha praticamente me aposentado. A minha época de fazer concursos tinha passado, né? E há pouco tempo atrás a minha esposa mandou para mim uma mensagem, um link, falando de um concurso que iria abrir, um concurso federal. E eu já pensava que não, para mim já tinha dado. Eu não ia mais voltar àquele ritmo de estudar para concursos, né? Mas só que houve um estalo diferente. Eu fui ver aquele concurso público e de repente tudo mudou na minha mente. Eu voltei a estudar, né, pensava que nunca ia fazer aquilo, e esse concurso, né, que eu faço da área de segurança, ele tem teste físico, né, tem muitas condições que eu pensava que não dá mais para mim. Mas o fato é que eu voltei, né, esse tempo de pandemia, passei muito tempo me dedicando muito, estudando profundamente, me preparando fisicamente. Né, e no concurso público é assim, de tempos em tempos ele abre vagas, né, chamado de vacância. Daí você fica, né, quem está se preparando para concurso, às vezes tem um concurso específico. E a pessoa fica ali estudando, não sabe quando vai abrir vaga, quando vai abrir vacância, não sabe quando vai haver autorização, o tempo determinado. Às vezes autoriza o concurso, mas não começa o concurso, não se inicia, não se lança o edital. Mas só que a pessoa fica ali, se preparando, estudando as matérias, focando naquilo, sem saber determinadas datas. Aí, Polícia Federal, por exemplo, esses dias o presidente autorizou a abertura de concurso. Aí já está o burburinho que vai abrir concurso, vai ter um tanto de vagas, 2.000 vagas para a Polícia Federal ano que vem. E quem está se preparando está esperando aquilo ali. E está abrindo vagas, a vacância. E às vezes eu fico pensando que você, né, tem um chamado, nós temos um chamado, algo específico, e nós ficamos ali esperando o tempo de Deus. Aleluia! Eu fico pensando aqui na pessoa de Matias.
Matias, o texto aqui fala, uma das exigências, né, que segue aqui no verso 21, que Pedro coloca para essa vacância, para esse cargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então Matias, ele viu esse tipo de qualificações, assim como os concursos públicos também têm as exigências. E Matias estava lá e ele viu essa situação. Ele soube da morte, ele viu a questão da morte de Judas, viu ali que estava faltando um, que eram 11. De repente Pedro se levanta para anunciar a abertura de uma vaga. E ele vendo essas qualificações, que para ser qualificado para essa vaga, era necessário que tivesse visto o batismo desde João. Todo o passo a passo da vinda, do aparecimento de Jesus, os seus milagres, a sua morte, ressurreição e ascensão, como o texto fala. E Matias, né, a gente fica conjecturando a pessoa, a figura de Matias. Esse Matias, ele esteve lá no batismo de João. Ele foi qualificado dentro dessas exigências. Agora imagine esse homem. Sabe-se que tem João, um profeta que está pregando no deserto, que o pessoal está falando que talvez é o Messias esperado, não sei. Ele está fazendo lá, está pregando, e está todo mundo indo para lá. De repente Matias se dispõe, vai até o deserto, conhece João Batista, se torna discípulo dele e crê naquela mensagem, se desperta para esperar o Messias. Chega a manifestação do Messias, Matias está presente, conhece o Jesus, fica maravilhado. De repente, na caminhada, Matias vê ali Jesus chamando os primeiros discípulos, os primeiros que caminharam com ele. De repente, Matias pode ter sido chamado também para estar caminhando com Jesus, ser discípulo, conhecer a casa de Jesus em Cafarnaum. E mais na frente, em determinado momento, Jesus, ele separa os 12 apóstolos. No momento que ninguém sabia, Jesus traz uma ideia: eu vou precisar de 12. 12 é o número das tribos, né, de Israel, um número profético, é um número fechado ali. E Matias não foi escolhido naqueles 12. Mas quem sabe o coração dele estava naquela expectativa. Apóstolos de Jesus, esses que são mais chegados. Eu já estou aqui, mas não fui escolhido. Não fui escolhido, mas eu vou continuar no serviço. Eu vou continuar caminhando, vou guardar meu coração. Em outro determinado momento, há uma escolha de 500 discípulos. Matias está lá no meio. Em outro momento, 70 discípulos, Matias está lá. É enviado de 2 em 2, possivelmente Matias deveria estar lá, perseverando em servir ao Senhor com gratidão no coração, sem muitas exigências, mas servindo ao Senhor com gratidão no coração, perseverando, vendo todos os milagres, acompanhando todos os momentos. Chegou o tempo da morte de Jesus, da sua crucificação. Chega o tempo da ressurreição, da boa novidade. Chega o tempo da ascensão, Matias participa também. Quem sabe naquele monte lá onde Jesus foi levado aos céus, né, foi uma surpresa, ninguém sabia que aquele ia ser o momento, mas Matias, estou presente, todo momento. E às vezes as coisas são assim, acontecem. Esse monte de sexta-feira, você está indo lá, de repente é lá que Deus vai fazer alguma coisa, você está presente? Tem que estar presente, tem que estar caminhando. As oportunidades, elas aparecem aí, nós não sabemos quando, de que forma. Mas se Deus está movendo o teu coração, está falando que vai surgir algo, esteja presente. Aleluia! E Matias foi qualificado.
Essa qualificação foi dita por Pedro, vou repetir, é necessário, pois, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Matias, de repente, olhou, né, para essa qualificação aqui de Pedro e sentiu paz no coração e alegria. Eu estive em todos esses momentos. Eu estive em todos esses momentos. E só para destrincharmos esse texto, né, um deles se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Você é chamado, meu irmão, simplesmente para ser testemunha de Deus, testemunha da ressurreição de Cristo. Pode ser um apóstolo, pode ser um missionário, pode ser um pastor, um evangelista, quem for, mas todos são chamados para serem testemunhas. Testemunhas de Cristo em primeiro lugar. Você se converteu hoje, você já é testemunha de Cristo. Eu me lembro do Evangelho de João, capítulo 9, aquele cego que foi curado, e ele era muito conhecido, e de repente ele estava lá vendo, com as suas vistas normais, e houve uma inquisição ali, em cima dele, em cima da família. Quem fez isso? Como é que foi isso? E ele respondeu, foi, não sei quem foi um tal de Jesus, foi. Como é que foi? Ele, cara, não sei, a pressão foi grande em cima dele, dos pais. E teve um certo momento que ele parece que perdeu a paciência. Cara, eu não sei como é que foi, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Você não precisa de muita coisa. Eu era cego, agora vejo. O cego não sabia nem quem era Jesus. Mas ele foi tocado por ele. E a nossa conversão é isso. É uma transformação que a gente não entende muito. Mas é algo espiritual que acontece profundo. E a gente já está apto a ser testemunha. Você está apto para ser testemunha de Cristo. Esse é o chamado. Isso é o que simplesmente Batista queria. Eu quero ser testemunha. É só isso que eu quero. Eu quero ser testemunha. E seguindo o nosso texto, verso 23. Então propuseram, pois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. O texto fala aqui que eles, os apóstolos, aqueles que estavam reunidos junto com Pedro, fizeram uma seleção. 2. Concurso público é assim também. Você faz um concurso, aquela primeira etapa, uma prova objetiva, 70 mil pessoas, 100 mil, 150, e você passa naquela peneira. Eu me lembro de um concurso que eu fiz, eu passei na primeira etapa, segunda etapa, um teste físico lá na UFRJ, e a gente faz todo aquele preparo, mas na hora que você vai fazer o teste daquela coisa, dá um nervosismo, eu vou conseguir, não vou, fazendo 2.400 metros em 12 minutos, e você nervoso, aquela coisa, querendo marcar tempo e dispara. Eu fiz a minha bateria com 20 pessoas, e muitos dos que estavam comigo estavam bem colocados, bem posicionados no concurso. Eu me lembro, não sei se eu estava, a minha numeração no concurso, depois a objetiva era 120. Sei que esse teste lá, eu comecei a correr lá, e no final, no começo foi difícil, mas eu me aguentei. No final, eu consegui concluir. Eu olhei para trás e um monte de gente, uma boa parte ficou, não conseguiu passar pelo teste. E essa peneira vai derrubando pessoas, São os testes físicos, são os testes, a redação, todas essas qualificações que vão ali peneirando. E a gente aqui imaginando Matias, todo esse tempo, vendo essa situação, e ele chegou um momento que ficou ele e mais um. O texto fala José, traz até a primeira pessoa de José. E o texto diz que José é chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Eu fico pensando, eu fico conjecturando, nós não temos muitos subsídios para interpretar isso,
mas dá uma impressão que esse José era alguém, né, que tinha outro nome, Barsabás, e ainda era cognominado Justo. Parece que seria alguém até, né, veio primeiro aqui na lista, parece que era mais importante do que Matias. Parece que esse José, ele era uma pessoa, né, é claro que os dois sendo selecionados para esse sorteio que houve depois, para essa escolha, para essa votação, os dois deveriam ser dois homens de Deus, é claro. Todos os dois participaram, desde João até a ascensão, eram conhecidos no meio dos discípulos, da congregação. Mas o fato é que Matias, né, como é que ficou o coração dele? Vendo que ele foi selecionado com tal do José, Barsabás o Justo. E às vezes nós nos encontramos, né, nessas etapas, nesses concursos, e aquilo que nós almejamos, aquilo que o Espírito está compartilhando, e você vê pessoas assim, vê Josés, pessoas que é mais qualificado que eu, é melhor que eu, esse cara é o justo. E os homens tendem a olhar mesmo a aparência externa, o nome, o poder financeiro, o intelectual, a cultura. Mas Deus, ele se preocupa com outra coisa, que o homem não vê. Deus, ele se preocupa com a disposição interior, o coração quebrantado, o coração de carne, um coração de serviço. Eu abro até um parênteses aqui, saindo um pouco dessa linha de raciocínio, falando com a liderança dessa igreja, vocês que são líderes nessa igreja. Abro até um pouco mais para todos aqui que exercem algum tipo de liderança, onde você trabalha, onde você vive. Que você tenha essa sensibilidade que Pedro teve, que esses tiveram, de fazer uma boa seleção, de buscarem a Deus em oração, de ter critérios para escolher pessoas para estar aqui, nesse púlpito, para estar aqui à frente, para representar o reino de Deus. Os líderes tiveram todo esse trabalho, fizeram toda essa peneira e escolheram esses dois, José e Matias. Seguindo o nosso texto, verso 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, aleluia, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado. De repente Matias está lá, aquela última etapa, ele com o justo Barsabás, o José, e ele vê essa oração de Pedro, né, da dependência de Deus, algo que os líderes têm que fazer, buscar a vontade de Deus, porque ele, somente ele que conhece o profundo dos corações. E fica, né? E Matias fica nessa expectativa de saber se vai ser ele, se vai ser José. E a nossa vida é também assim. Eu esses dias, né? Eu estava preparando, estava orando sobre essa mensagem. Aliás, sobre que mensagem eu viria trazer aqui. Deus tinha compartilhado um texto, tinha outros textos que eu tinha, e ontem eu acabei mudando. Quer dizer, anteontem eu acabei mudando para esse texto aqui, um texto que Deus já tinha falado comigo. Deus falou ao meu coração sobre essas coisas, sobre, às vezes, você ser aquele improvável. Lá em casa são 8 irmãos. Eu sou quase o último, né, sou de uma geração, de outra geração. Fui o único que tive envolvimento com drogas. Fui o único que largou os estudos. Era o único que não conseguia estudar, larguei os estudos, não conseguia trabalhar, não conseguia manter um relacionamento, uma namorada. Tinha uma vida desequilibrada. Né? E a gente conhece aí na cultura popular como ovelha negra da família. E muitos pensavam de mim, de repente, né? Esse aí é improvável. Improvável. No dia 7 de janeiro de 1991,
Na segunda-feira, eu na minha casa, segunda vez que eu peguei esse livro. Eu me lembro, uma vez eu peguei a Bíblia e fui ler. Eu era metido a transcendental, né, a místico, e eu lia várias coisas, eu frequentava várias religiões. Uma vez eu peguei a Bíblia e saí lendo de Gênesis, e fui lendo Gênesis ali, quando chegou em Adão ali, que tirou a costela, fez Eva. Que palhaçada é essa? Que loucura é essa? Rasguei, joguei fora, assim, entendeu? E eu me lembro dessa data, né, em janeiro de 1991, dia 7 de janeiro, segunda-feira. Eu estava com o coração preparado, porque tinha um amigo meu também, que hoje é pastor, surfista. Ele orava por mim, ele me fez um desafio para ler a Bíblia. E ele queria me acompanhar nessa leitura, e ele me indicou o Evangelho de João. E lá vai eu, nessa segunda-feira, peguei a Bíblia, fui ler o Evangelho de João, me tranquei no meu quarto e comecei a ler o Evangelho de João. Só que esse dia, Deus tinha preparado para a minha vida aquele que era o faraó improvável. Eu comecei a fazer a leitura do Evangelho de João e parece que aquilo tomou uma dimensão. Eu trancado no meu quarto, eu fiquei a manhã toda lendo o Evangelho de João todinho. Eu estava vendo tudo, parece que estava passando ali, todos os acontecimentos do Evangelho de João. E eu, que era um cara duro, eu não sabia o que era chorar. Eu me vi em prantos. Lá no Ceará a gente usa rede, né? Até dentro do quarto, né? Gostou do nordestino, né? A peixeira também estava guardando. Eu estava nessa rede, e eu estava fazendo essa leitura. E tudo isso aconteceu. E de uma hora para outra, sabe onde eu estava? Não estava mais na rede, eu estava no chão. Aleluia! Com o rosto enfiado no chão, chorando como uma criança. Oh, Deus! Aleluia! Eu não sabia o que era chorar. Eu não sabia o que era chorar. O improvável aconteceu. As possibilidades eram mínimas. Mas para Deus não haverá impossível. Deus contempla hoje o teu chamado, o apostolado na tua vida, o teu chamado. O que é improvável na tua vida vai acontecer. Deus te chama. Você está qualificado para servir esse Deus Todo-Poderoso. Deus tem uma vaga reservada para a tua vida. Apareceu uma vacância no reino dos céus. Uma vaga disponível. Muitos traem ao Senhor, muitos apostam toda a fé, abandonam o Senhor. E Deus procura aquele que vem para preencher. Para Matias existiu uma profecia. Existia uma profecia para João. Existia uma profecia messiânica para Jesus. Existe uma profecia para Matias. Salmo 1, Salmo 109, verso 8. Tome outro seu encargo. Aleluia! Deus tem um encargo separado. E ele tem um outro. Matias, o outro substituto, 12º outro apóstolo. Glória. Tem os dois Judas, o Judas que traiu e o outro, Judas, o outro. Temos agora Matias, outro, que vai preencher essa vaga. Qual é a vaga que você está esperando? Aonde é essa vaga? Aleluia! Deus está ansioso para preencher essa vaga. Aquela vaga ali do meu filho que eu separei há muito tempo. Deus vai te colocar, porque você já preencheu os requisitos, se preparou, guardou teu coração, serviu, ficou calado. E o tempo de Deus está chegando. Você já está sendo recrutado, qualificado, já está passando etapas.
orar. Vamos orar. E eles oraram e a sorte caiu em Matias. Eu queria encerrar essa mensagem, tem mais um tópico. O verso final, que é o verso 26. Mas essa palavra falou com você. Existe algum Matias aqui, você fica de pé. Eu quero pegar esse último tópico só para quem é Matias nesse lugar. Você vai receber uma palavra profética agora. Matias, receba Matias. Verso 26. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias. E o lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. Recebe agora. Essa sorte foi lançada por Deus, da mão de Deus sobre a tua vida. A Bíblia fala que a sorte é lançada no regaço, mas toda decisão vem de Deus, vem do Senhor dos Exércitos. Você está disponível a fazer, a buscar. O mundo está aí, as coisas estão para acontecer, a sorte está lançada. Você está buscando, a sorte está lançada e hoje ela cai sobre a tua cabeça. Hoje a sorte que vem de Deus, te encontra. Sendo então voltado ao lugar com os 12 apóstolos, a sorte foi lançada sobre Matias, e Matias ainda teve o voto, ainda teve a autorização, o carimbo dos apóstolos. Você recebe hoje espiritualmente algo de Deus, algo dos céus, e essa confirmação na vida dos homens, da igreja do Senhor, daquele homem que está sentado lá atrás, pastor George, dos profetas de Deus, daqueles que têm autoridade para selar, para autorizar. Deus é um Deus da obra completa. Aguarde, Matias, teu dia chegou. Aguarde, guarde seu coração, o teu dia chegou. A sorte foi recaída sobre a vossa cabeça. E o tempo de ser lançado no ministério está chegando. Oh Deus! Oh Jesus! Deus, em nome de Jesus, para exercer teu povo, Senhor, que se coloca de pé como Matias, diante do teu altar, Senhor. Eu sou Matias também, Jesus. Matias que perseverou lá no começo, e vem servindo, vem guardando o coração, espera na sua vaga. Os problemas têm me amarrei. Eu me
Amém, amém. Eu queria chamar o pastor George aqui na frente para estar nos abençoando como o general dessa igreja, o líder dessa igreja. E antes de passar a palavra para ele, eu queria que você escutasse a última coisa que eu vou falar. Atos capítulo 2. Todos conhecem aqui Atos capítulo 2, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que concedia. Quem falasse, eu quero ensinar para você